Olá, boa noite, tudo bem, meus amigos? Que a paz e a graça de Jesus Cristo habite em sua vida. Muito obrigado por estar nos acompanhando mais uma vez nessa noite. Obrigado pelas bênçãos que vocês têm derramado sobre este momento especial. E obrigado porque você está participando desses estudos da Palavra de Deus. Isto vai fazer a diferença na sua vida. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos estudando os ensinos de Jesus. E através dos ensinos de Jesus, nós estamos recolhendo muitas maravilhas na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que testemunham de diversas maneiras, pessoas que nunca tinham pegado a Bíblia na mão e hoje aprenderam mais sobre o que Jesus ensina. Muitas pessoas viviam muitas coisas erradas e a partir de hoje aprenderam muitas coisas boas. E que Deus abençoe, que eu faço parte deste momento especial na sua vida. Eu fico muito feliz de estar fazendo todas essas noites o estudo da Bíblia com você. Que Deus nos abençoe nesse estudo de hoje e eu convido você agora neste momento para orar. Vamos orar comigo? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, nos guie na tua presença. Queremos honrar e glorificar o teu santo nome. Ajude-nos a estar mais perto de ti e fazermos a tua vontade ser a nossa. Obrigado, Senhor Deus, pela sabedoria que o Espírito Santo trabalha em nossa mente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, o maravilhoso estudo de hoje vai falar sobre oração. Você sabe orar? Você sabe o que é oração? Qual a diferença de oração para reza? Você sabe disso? Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. O que Deus pede para nós? Qual é a conversa que nós devemos ter para com Deus? Qual é o tipo de intimidade? Então, acompanhe comigo agora o estudo 5, você que tem a apostila em casa. Você que não tem a apostila em casa, pode pedir no meu privado aí. Estarei mandando uma apostila digital para você estar acompanhando esses estudos. Tá bom? Eu sei que teve alguns que perderam os 4 primeiros estudos. Eu estarei gravando, vou postar no meu canal no YouTube e vou estar compartilhando o link aqui no Instagram para você fazer os estudos anteriores e saber mais o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Estudamos primeiramente a Bíblia, depois a salvação, depois da Bíblia, salvação, santificação. A santificação é o processo da salvação. E depois quem dá a santificação é o Espírito Santo. Mas como nós buscamos o Espírito Santo? Através da oração, amados. A oração vai ser a nossa ferramenta para buscar a Deus e ter uma comunhão com Ele. Através da oração, nós alcançamos o clamor. Levantamos o clamor diante de Deus. O estudo nos fala que Jesus era um homem de oração. Ele tirava muitos momentos do seu dia para orar. Principalmente à noite. Ele passava a noite orando. Vigílias e mais vigílias. Momentos agradáveis, mas muito solitário. Jesus passava momentos orando. Muitas vezes sozinho. Buscando comunhão com o Pai. A oração, ela é importante para termos comunhão com Deus. Uma vida sem oração é uma vida vazia, é uma vida sem sentido. Nós precisamos aprender o que é oração. As orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muito os discípulos. Certa ocasião, então, eles, em um momento de oração, encontraram ele concentrado naquele momento, no momento que ele estava conectado com o Pai, parecendo inconsciente da presença deles. Continuou orando em alta voz. O coração dos discípulos foi tocado profundamente. Que maravilha! A oração causa isso nas nossas vidas. A oração vai impactar a sua vida a partir de hoje. Nós como igreja estamos orando, 7 da manhã e às 19 horas, orando para que Deus alcance, para levantarmos clamor até Deus, para que Ele proteja o seu povo, proteja a humanidade. Nós estamos sofrendo
com esses vírus, com calamidades, com terremotos, maremotos. Muitas vezes isso é causado por negligência do ser humano. Nós não sabemos cuidar do que Deus nos deu. Por isso sofremos. Aí precisamos voltar a Deus. No momento de crise, só no momento de crise, nós voltamos o nosso rosto para Deus. Mas louvado seja Deus que Ele está te dando tempo hoje para se salvar, para aprender mais sobre a palavra dEle e como você, a partir de hoje, vai poder andar nos caminhos do Senhor. E através da oração, você vai ter comunhão com o Pai. Graças a Deus, 100% das minhas orações são atendidas. Muitas vezes com um não, porque eu não sei pedir às vezes. Algumas vezes com sim, outras vezes talvez, e a grande maioria espere mais um pouco. Jesus sempre responde às nossas orações. Nós precisamos estar com o ouvido atento para saber a resposta de Deus. A primeira pergunta de hoje é: que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Vamos lá em Lucas, abre a sua Bíblia. Convido você a pegar a sua Bíblia. Você que não tem Bíblia, me fala aí no privado, que estarei mandando uma Bíblia digital para você, até podermos enviar uma Bíblia física. Então você abre aí, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, verso 1. A pergunta dos discípulos para Jesus. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui João era João Batista. Então a grande indagação dos discípulos era saber orar, era ter essa necessidade, sentir essa necessidade de orar. Amigos, quando tudo vai bem, nós nunca clamamos a Deus. Precisamos ter momentos difíceis na vida para mantermos essa comunhão e oração com Deus. Não é verdade? Quando tudo vai mal, aí sim nós oramos todos os dias, jejuamos, damos o nosso melhor, porque precisamos de Deus. No momento da morte gritamos: ai meu Deus, me socorre, mas durante a semana não tira nenhum momento para com Ele. Deus nos deu um dia de 24 horas, e Ele falou que o dízimo é necessário. Eu vou falar no 8º estudo sobre dinheiro, mas a questão do dízimo não é só dinheiro. Na sua mente pode vir dinheiro, mas Deus, o dízimo é tudo aquilo que, 10% de tudo aquilo que Deus nos dá. Deus nos dá um dia de 24 horas. Nós precisamos tirar 10% das 24 horas para Deus. Você tem tirado tempo para Deus, tempo de qualidade? Assim como você gasta tempo com o seu trabalho, com seus amigos, com sua família, você precisa tirar o tempo para Deus. E isso é muito importante. Então Jesus passou a ensinar a esses homens como eles deveriam orar. Mas muitos deles não entenderam. Jesus saía para o monte para orar, convidava os mesmos que queriam saber, mas alguns ficavam dormindo. A oração é uma experiência com Deus. A oração é o suspirar do nosso coração, da nossa mente ao Criador. Precisamos orar. Precisamos aprender mais sobre oração. E precisamos viver mais tempo em oração. Que oração Jesus ensinou aos seus discípulos? É a oração famosa. Vamos lá, em Lucas capítulo 11, verso 2 e 4. Mantenhamos aí o mesmo capítulo. Lucas capítulo 11, verso 2 a 4. Diz assim: Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso o pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Um dia eu vou vir aqui ensinar para vocês as partes do Pai Nosso. Mas aqui é nosso pedido a Deus. É honrando e glorificando a Deus e pedindo: Pai, perdoa-nos, nos mantém, nos dê o pão nosso de cada dia, nos ajude,
porque o Senhor é o Criador, essa terra é toda sua. Então aqui nós aprendemos que a oração é uma oração de glorificação e pedido. Deus quer que você peça. Nós temos que agradecer, é claro, temos que ser gratos a Deus. Mas Deus quer que nós pedimos a Ele. Quando nós pedimos a Deus, nós mostramos para Ele que somos dependentes do seu poder, da vivência dEle aqui dentro. Lembra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Louvado seja Deus pela oração do Pai Nosso. Ela não é uma reza, ela é apenas uma oração que foi deixada como exemplo, modelo para uma estrutura da nossa oração. Terceira pergunta, tipos de oração. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Mateus 6, versos 5 a 8. Vamos lá, abra sua Bíblia. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 6, versos 5 a 8. Diz assim, leia comigo, olha a sua Bíblia. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para ser vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs palavras, vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Rezas repetitivas, a Bíblia fala que Jesus não gosta, Deus não gosta disso. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Então acompanhe aí na sua Bíblia, Mateus 5, versos 5 a 8. Jesus aqui ensinou um tipo de oração. Nós não podemos ficar orando simplesmente por orar em público, grandes orações. Orar em público é importante, mas não gastar tempo enorme, clamando a Deus, repetindo palavras por palavras, vã repetições. Deus não gosta disso. Deus sabe o que nós precisamos. Deus precisa do nosso amor, do nosso carinho, de uma troca de palavras. Há textos, livros de vários autores que diz que Deus gosta da oração como se fosse um amigo conversando com outro. Como você conversa com seu amigo, com seus filhos, com seu esposo, esposa, assim nós devemos conversar com Deus. Deus gosta dessa intimidade. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Não esqueça, a oração em 4 paredes, ela é muito importante. Ali você deve dobrar os seus joelhos e falar como nós estamos conversando neste momento. Falar com Deus: Senhor, meu dia foi ruim. O Senhor não sabe o quanto eu preciso de um milagre. O Senhor não sabe que os meus problemas estão me afetando. Salva a minha vida. Brigue com Deus. Deus permite que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Isso é uma oração. É falar com Deus como um amigo. Aprenda a orar. Você vai sentir conforto no seu coração. Imagine que você está aos pés de Cristo, Ele sentado no trono, e você aos pés dele agarrado, chorando, clamando, conversando com Ele, abrindo o seu coração para Jesus. Essa é a melhor oração. Pergunta 4, diz assim: que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições? Qual é a promessa que Jesus fez? Mateus, mesmo o primeiro livro do Novo Testamento, agora Mateus 21, capítulo 21, verso 22, Mateus 21, 22, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Louvado seja Deus.
Dê um amém aí? Tudo que nós pedirmos para Deus com fé e acreditando, se for para ser da vontade de Deus na nossa vida, Deus vai atender. Eu sempre gosto de usar um exemplo. Eu sempre tive um sonho de ter uma Ferrari. Ferrari para mim é um dos carros mais bonitos que tem, né? Possante. Imagina eu andando numa Ferrari com essa barba bonita. Imaginou? E eu orava para Deus: Senhor, me dê uma Ferrari, Senhor Deus, eu quero uma Ferrari. Mas Deus não atendeu como eu queria, mas atendeu como eu precisava. E Ele me deu um Uno vermelho Ferrari. E eu fiquei 5 anos com o meu Uno. E ele me serviu de uma maneira maravilhosa. Nunca me deu problema. Eu sou apaixonado por ele até hoje. Vendi ele, mas para outro pastor, porque eu sabia que ele vai continuar na obra de Deus. Então, às vezes, Deus atende as nossas orações não como nós queremos, mas se pedirmos com fé, Ele vai atender as nossas orações como nós precisamos. Às vezes não sabemos o que é melhor para nós no momento, mas Deus, aquele que tudo sabe, sabe o que nós precisamos. Então, queridos, nós temos que pedir coisas que necessitamos, aquilo que nós realmente precisamos. Às vezes passamos por lutas, desafios e provações. Não podemos esquecer que essa é a caminhada de todo cristão. Sabe o que eu oro pedindo hoje? Senhor, me dê provação. Você já orou pedindo provação? Eu oro, eu peço provação para Deus. Às vezes até fico com medo de: Senhor, diminui a provação. Diminui a provação. Porque quando eu estou sendo provado, no momento de dificuldade, no momento de luta, é o momento que eu mais busco a Deus. Quando está tudo muito bem, eu não busco tanto a Deus como eu deveria. Mas agora, quando eu estou passando dificuldade e luta, então as provações elas servem para nos aproximar de Deus. Então louve a Deus. Bem-aventurado, diz Tiago, capítulo 1, verso 12, o passar de diversas provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor nos preparou. Jesus nunca prometeu que ia ser fácil, mas Ele disse que o fim valeria a pena. Então devemos clamar a Deus em oração, que Ele vai nos atender como nós precisamos. Existem algumas condições para a oração. Quero que você acompanhe comigo aí na apostila. Condições para a oração atendida. Primeira condição: sentir a necessidade de auxílio. Deus só vai nos atender a oração quando nós sentimos dependência dEle, do auxílio dEle. Se encontra em Mateus 7, versos 7 e 8. A segunda condição é orar com fé. Orar sempre tendo o coração aberto. Senhor, me ajuda a vencer as minhas fraquezas, Pai. Mas não pedir para Deus e já logo depois fraquejar e cair. Nós temos que lutar com fé. Senhor Deus, eu quero uma Ferrari, Senhor Deus. Eu preciso de uma Ferrari. E Deus me deu um Uno vermelho Ferrari. Agradeci a Deus por tudo, porque se tivesse me dado uma Ferrari, eu não tinha nem dinheiro para pagar o IPVA dela. Quanto mais comprar pneu e mandar consertar. Então Deus me deu aquilo que eu estava precisando, conforme as minhas forças. A terceira condição: obedecer aos mandamentos de Deus. João 15, 7. Esse eu quero acompanhar com vocês a leitura. Vocês que estão com a apostila aí, vão também lendo os textos bíblicos juntos, que é muito importante, pesquisar na Bíblia. A Bíblia vai te dar o caminho. A Bíblia vai te ensinar aquilo que você precisa aprender. É ela que vai ser o teu guia. Eu só estou aqui te ajudando a entender um pouquinho, tá bom? João 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, em João 14, 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se nós guardarmos os mandamentos de Deus por amor, não para ser salvo, porque nós amamos a Deus, nós temos uma relação com Deus em oração, o que nós pedimos para Ele, Ele vai atender. E eu creio que Deus atende.
Porque 100%, eu vou repetir, 100% das minhas orações são atendidas. A quarta condição, perdoar os que te ofendem. O que você quer pedir algo para Deus se você não perdoa as pessoas que te ofendem? Você precisa perdoar. Se encontra lá em Marcos, capítulo 11, verso 25 e 26. Esse eu não preciso nem ler. Às vezes eu encontro algumas pessoas e elas dizem, pastor, passei muito problema com fulano de tal, eu já perdoei ele, mas ele que não passe aqui na minha frente. Que tipo de perdão é esse? E eu fico perguntando para que céu essa pessoa quer ir, se só tem um céu. Precisamos nos encontrar lá no céu. A eternidade nós vamos passar um pelos outros. Mas e aí? Nós temos que perdoar as pessoas, assim como Jesus perdoou lá na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus estendeu o perdão àqueles que machucaram, maltrataram Ele, por que nós não podemos perdoar as pessoas? Hoje é dia de perdão, então. Antes de orar a Deus, antes de falar com Deus como um amigo, peça perdão às pessoas que te magoaram. Pede perdão para aquele que você magoou. O perdão deve ser concedido para uma oração ser bem atendida. E vale a pena pedir perdão. Vale a pena perdoar. A falta do perdão é uma das maiores doenças na vida de uma pessoa. Então conceda o perdão, que você vai se sentir aliviado e vai estar com crédito com Deus. A quinta condição, pedir segundo a vontade divina. É a vontade de Deus, não a nossa. Como eu falei ontem, nós não devemos colocar Deus na nossa forma. Às vezes queremos enfiar Deus na nossa forma, Ele não cabe na nossa forma. Ele não cabe na nossa caixinha. Nós temos que entrar na forma de Deus. Nós temos que entrar na caixinha, na caixona de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes achamos que é algo que seja bom para nós e aquilo não é. Então tome cuidado com aquilo que você peça. Você não recebe porque não sabe pedir. Porque pedis mal segundo a palavra de Deus. Sexta condição, perseverar e não esmorecer. Então, orar não é repetir toda hora, Senhor Deus, por favor, me dê uma Ferrari, Senhor Deus, me dê uma Ferrari. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você insista todos os dias, Senhor Deus, me dê saúde, me dê vida, me dê um sol maravilhoso, me dê uma chuva maravilhosa. Nessa época de seca precisamos de chuva, né? Pedir para Deus todos os dias. Deus gosta de nos ouvir, que somos dependentes dEle. Pede para Deus todos os dias cuidado para a família. Pede para Deus para pôr alimentos sobre a nossa mesa. Não precisa pedir não precisa pedir a mesma coisa na mesma oração. Vãs repetições, isso Deus não precisa disso. Agora, todos os dias é bom pedir para Deus. Deus gosta de ouvir pedidos. Seja grato, mas peça. Peça com carinho, com fé, seguindo esses passos. Sétima condição, orar em nome de Jesus. Sempre que você encerrar uma oração, encerre em nome de Jesus. Amém. Porque a oração em nome de Jesus tem poder. A Bíblia diz lá em João 14, 13, diz assim, João 14, 13, eu falei para vocês que eu gosto muito de João 14, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então converse com Deus como um amigo. E no final dessa conversa diz assim, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus pela oração. Louvado seja Deus por esse momento especial. E agora eu tenho uma decisão para tomar com você. Eu tenho 3 afirmações aqui, que eu quero que você responda aí nos nossos comentários, responda aí, é um positivo se você aceita. Agora que compreendi mais sobre oração, decido confiar inteiramente no Deus que ouve as orações. Se você decide, se você quer confiar mais em Deus, no nosso Deus das orações, dê uma curtida, dê um like, dê um positivo, tá bom? Vamos lá, para o próximo. Hoje eu decido que além das orações familiares e públicas,
Irei reservar tempo todos os dias para ter momentos de oração particular. Daniel diz que tinha 3 momentos ao dia de oração particular com Deus. E olha quem foi Daniel. Conseguiu perseverar e vencer, ser um homem de Deus no meio da Babilônia. Foi o governador da Babilônia, orando 3 vezes ao dia de forma particular. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. A minha vida é uma constante oração. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou no banheiro, estou no chuveiro, eu estou orando. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Ainda mais eu que sou pastor, né? Então, vários momentos de oração. Mas a gente precisa reservar um tempo, em 4 paredes, dentro do nosso quarto, e tirar um momento de oração com Deus. Falar com um amigo, lembra? Se você aceita, dá uma curtidinha, dá um certinho aí. Diz assim, eu aceito. Tá bom? E última, eu desejo, pela graça de Cristo, preencher todas as condições para que minhas orações sejam atendidas. Lembra as nossas condições? Se você não lembra, você tem a apostila aí. Se não tem, eu envio para você digital as condições para Deus atender as nossas orações. Que Deus os abençoe. Que a graça e a paz de Jesus habite em sua vida. E a partir de hoje, tire momentos de oração, clamando pelo Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra de Deus, clamando pela busca da santificação, para andar nos bons caminhos e se desviar dos pecados e do mal que nos assola. Orar pelos nossos governantes, orar pela nossa cidade, pela nossa comunidade, orar pela nossa família. Temos tantas coisas para pedir para Deus, então precisamos tirar mais momentos com Ele. Tá bom? Que Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus habite em sua vida. E amanhã às 19 horas estarei postando novamente o vídeo aqui para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Amanhã é o nosso 6º estudo, é sobre o perdão. Oração tem que ter perdão antes, lembra? Eu vou ensinar um pouquinho sobre o perdão. Então vá preparando o seu coração se você precisa perdoar alguém, o marido que te traiu, a pessoa que te traiu, alguém que te magoou, brigas que vocês tiveram no passado. Prepare o seu coração, a sua mente, porque amanhã é dia de perdão. Na verdade, o perdão pode ser hoje também, né? Mas amanhã vamos aprender um pouquinho sobre perdão. Tá bom? Quero mandar um beijo aí para todos aqueles que estão nos acompanhando. Ontem algumas pessoas já mandaram aí pelos contatos, né? Pelos alguns amigos, a Sheila, a família, os irmãos da Sheila. Depois ali no online nós vamos falar juntos ali ao vivo, né? E eu quero já estar passando esses agradecimentos. O Paulinho, que está nos acompanhando também, o Luciano, a família toda, os amigos da Sheila aí, que tem vários acompanhando também. E muito obrigado, viu? Obrigado por estarmos juntos nessa. Obrigado, meus irmãos também da minha igreja, minhas ovelhas, Alzenir, está acompanhando. Fez o Instagram só para nos assistir, tá bom? Agora vai estar no YouTube e vai estar no Facebook também, para aqueles que quiserem aprender mais sobre a palavra de Deus. Um forte abraço e juntos terminamos agora com uma oração. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por essa noite de estudos. Obrigado pela vida, pelo dom da vida, e obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos protegido. Esteja com todos os nossos alunos de Bíblia, abençoe a cada um deles, que eles possam aprender mais sobre a palavra de Deus e as suas atitudes daqui para frente. E que um dia possam aceitar o verdadeiro Evangelho, que é o que está nas Escrituras Sagradas, porque a Bíblia é nossa autoridade. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Forte abraço. Um beijão, que Deus os abençoe.